Olá, meus passarinhos e passarinhas do YouTube! Quem é vivo sempre aparece e eu estou aqui de novo para mais uma tentativa de gravar vídeos para o YouTube. Faz muito tempo que eu não apareço aqui falando, normalmente os vídeos que eu posto aqui são mais vídeos cantando, mas eu senti no meu coração que eu deveria voltar e dar mais uma chance para este canal. O que eu vou falar nesse vídeo? Eu ainda não sei, mas eu só sei que vai ser uma conversa muito gostosa. Bora! Bom, eu acho que eu posso ir dando umas recapituladas desde a última vez que a gente conversou. Os últimos vídeos que eu fiz, né, eu contei sobre uma experiência no templo, falei um pouquinho, trouxe algumas reflexões de algumas experiências, de algumas histórias que eu vivenciei, né, de algumas curas familiares também. E muitas coisas aconteceram desde nossa última conversa aqui. Eu até recebi uma mensagem em um dos vídeos falando: Nossa, como você mudou desde o último vídeo que eu assisti seu, falando sobre a sua experiência no templo. E aí eu mudei bastante. Na verdade, a minha essência nunca mudou, né? Eu acredito que o que mudou, na verdade, foi porque eu me aproximei um pouquinho mais de quem é a Ganda mesmo, dessa espontaneidade, dessa vontade de viver. E eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, sim. A minha maior motivação de ter saído do templo foi porque eu senti a necessidade de transbordar mais a minha voz para o mundo, sem me sentir tão limitada dentro de alguns padrões. Eu sempre tive isso muito forte, né, no meu ser. Então, eu saí do templo, passei por alguns conflitos internos, porque foi muito difícil me readaptar ao mundo real, né? Ao mundo que a gente vive aqui. Questões de trabalho, questões de vida social, de como viver uma sociedade assim, né? Porque eu fiquei muito tempo no templo e era uma outra dinâmica, era uma outra coisa. Só que eu tinha uma certeza, eu queria viver da música, eu não queria ter que me submeter a um trabalho que eu não gosto, somente por dinheiro, entendeu? Só para sobreviver. Eu tava, assim, nossa, isso era uma coisa que eu tinha certeza. Eu não quero ter que fazer isso, eu quero viver da música, porque senão não vale a pena, né? Até porque a maior motivação de ter saído do templo foi para eu poder me dedicar à minha missão, que é transbordar o canto, que é transbordar a mensagem, que é viver da música, espiritual, né? Sempre conectado a um caminho de autoconhecimento e espiritualidade, que para mim é o que mais faz sentido. Então, no começo foi um pouco desafiador, porque eu tinha muito medo, muitas crenças, de não ser capaz, de não saber viver sozinha. Eu achava que eu não ia poder me organizar. Olha só, eu achava que eu não tinha capacidade de organizar meu tempo, de lidar com finanças. Olha só que loucura. Eu achava que eu não era capaz de viver nesse mundo sozinha. Eu achava que eu ia passar fome, eu não ia conseguir. Então eu tive que quebrar tudo isso e entender que eu posso, tarará. E aí eu lembro assim, ó, que eu falei uma frase que talvez hoje, refletindo, não sei se é tão positivo ficar falando essa frase, mas naquele momento foi. Eu falei pra mim assim: nem que eu tenha de comer pão com banana todos os dias, mas eu vou viver da música. Nada vai me parar, independente do que for. Então isso foi um grande impulso para mim, um grande impulso. E desde então eu nunca parei. Teve alguns percalços. Em vários momentos eu pensei assim, cara, eu vou ter que voltar para uma CLT, eu vou ter que tipo voltar para o templo, porque é desafiador. São vários desafios que a gente tem que enfrentar. Mas eu respirava, ia dormir, no outro dia eu acordava, não, eu vou continuar. E aí eu sempre lembrava daquela frase, nem que eu tenha que comer pão ou banana todos os dias, mas eu vou viver só da música, porque é o que eu acredito, é o que eu sei fazer de melhor, é o que a minha alma quer. Então, se é o que a minha alma quer, se é o que eu vim viver nesse mundo, então vai dar certo.
É só eu ter força de vontade e fazer acontecer. E aí, tá, fui fazer o que eu sabia de melhor. Então, eu comecei fazendo as rodas de mantras, que era algo que eu já fazia quando eu morava no templo, né? Eu já fazia os bhajans. Então, eu pensei, bom, eu vou fazer isso aqui fora também. Só que assim, como eu tava numa bolha tão fechada, gente, que eu achava, olha a minha ignorância, eu achava assim, ó, que, que ninguém fazia isso e como que eu vou conseguir ganhar dinheiro? Porque no templo a gente faz de graça, né? E eu pensei, quem é que vai pagar por uma roda de mantras, sabe? Tipo, não faz nem sentido. Quando eu saí, eu me abri para um universo de gente trabalhando com isso, fazendo concertos de mantra. Eu falei, caramba, que incrível! Beleza, é isso que eu vou fazer, é isso que eu sei fazer. Então eu comecei a fazer as rodas de mantras e foi sucesso! Foi muito sucesso! Ai, Ganda, então tu ficou famosa, milionária. Não, isso não é sucesso pra mim. Sucesso pra mim é o quê? É eu conseguir viver daquilo que eu amo, independente do resultado, independente de quantas pessoas. E eu comecei, eu fui fazendo nas casas de yoga, e fui fazendo, e fui fazendo. Quando eu vi, eu já tinha ido em todas as casas de yoga da cidade que eu tava. E fora dela também. E aí começou outra possibilidade da música, porque pessoas começaram a me pedir para eu dar aulas de canto. Ganda, eu adoro a tua voz, eu gosto muito da forma como você se expressa, eu gostaria muito de cantar. Tu dá aula de canto? E aí eu falei, não, aí tipo assim, a resposta era, não, eu nunca dei aula de canto, eu não dou aula de canto. Mas eram tantas pessoas me pedindo aula de canto que eu fiquei, gente, se estão me pedindo, se o universo está me convidando para esse servir, é porque eu sou capaz de fazer isso. Então eu comecei a dar uma estudada sobre isso, porque assim, eu nunca tinha feito aulas de canto, entendeu? Sempre foi eu trabalhei minha voz de uma forma muito intuitiva, muito sensorial, uma coisa assim, nada muito técnico. E eu comecei a estudar as possibilidades e comecei a dar aulas. Só que eu nunca me atraiu aquela aula de canto tradicional, que foca só no corpo, que foca apenas na técnica e no corpo. Então, eu já tinha entendido que esse tipo de aula eu não queria dar, que para mim não fazia sentido. E aí eu comecei a estudar outras possibilidades e encontrei o canto terapia. Então comecei a estudar sobre o canto terapia e perceber que muitas das técnicas do canto terapia era algo que eu já usava de forma muito intuitiva na minha vida. Então foi tipo um boom, assim, sabe? Quando explode a tua cabeça, assim, tipo, uau, é isso, tá, agora faz sentido, agora é isso que eu quero fazer mesmo. Então eu comecei a estudar sobre isso, abri a primeira turma de canto, então foi aí que nasceu o Vozes Etéreas, que é um grupo de canto terapêutico, onde eu ajudo mulheres a soltar a sua voz, a se conectar com a sua voz essencial. Não uma voz técnica, não uma voz superficial, mas uma voz que parte de dentro. Quando a gente consegue reconhecer aquela voz que é única, que é a sua expressão única. Então eu comecei a estudar e a trabalhar e a pesquisar e colocar em prática isso com as mulheres que eu acompanhei. Esse ano eu quero abrir já a terceira turma do Vozes Etéreas aqui no online. E aí quando eu descobri isso, quando eu descobri a minha potencialidade também de poder guiar outras pessoas, não só eu cantar, não só eu tocar o coração das pessoas com canto, mas ajudar elas a soltarem a própria voz. Nossa, aí eu descobri o meu segundo amor, né? Porque o meu primeiro amor é cantar e o meu segundo amor é guiar outras pessoas a se conectarem com as próprias vozes e a poder compartilhar a voz com o mundo. E eu tô cada vez mais me encontrando nesse caminho e atraindo muitas terapeutas, inclusive, que amam cantar e que querem usar suas vozes como instrumento de cura. Então tá sendo assim muito mágico guiar terapeutas, mulheres terapeutas que querem se conectar com a sua própria voz
e usar a sua voz como instrumento de canto curativo. Então, assim, tá, esse processo todo tá sendo muito especial. E estar podendo compartilhar aqui com vocês também está sendo muito especial. Eu quero poder trazer mais vídeos falando mais sobre o canto terapêutico, sobre como ser voz autêntica, como resgatar essa voz que é tão única dentro de você, como transbordá-la para o mundo com coragem, sabe, com liberdade, sem ficar se prendendo ao julgamento, ao medo, ou se tá bonito ou feio, certo e errado, mas simplesmente poder ser um pássaro livre, um pássaro cantante, que simplesmente é e transborda. Então eu tô muito animada. E se você tem mais curiosidade, gostaria que eu trouxesse mais vídeos sobre isso, comenta aqui, faça suas perguntas aqui, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar. Inclusive, quero aproveitar e fazer um convite para você. Dia 22 agora, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, eu estarei entregando uma aula em formato de live no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui, arroba gandaoficial. Você pode me acompanhar no Instagram se você não me acompanha ainda. E eu vou estar entregando uma aula gratuita, falando sobre os 3 primeiros passos básicos para você soltar a sua voz, mesmo que você ache que sua voz não é boa o suficiente. Então, se você tiver interesse, bora, que vai ser agora, na quarta-feira, dia 22, às 19h30 no Instagram. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Viu só como fluiu? O negócio fluiu, é só a gente se permitir ligar a câmera. Então se você gostou desse vídeo, já sabe o que você tem que fazer, né? Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, porque se você gosta desse assunto, de canto, de espiritualidade, autoconhecimento, esse é o teu lugar. Esse é o lugar para você. Um beijo e até a próxima!